Evangelho de João, capítulo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às tuas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Amém. Pessoal que está sentado aqui, eu vou pedir para sentar aqui, né, para facilitar a minha palavra. Vocês que estão aqui, sentem aqui, por favor, para facilitar aqui a minha comunicação. Aqui desse lado aqui, ó, no meio. Muito bem, muito bem. Nós vamos falar sobre o serviço. Esse texto fala do serviço que Jesus fez. Se a gente perguntar assim: você lavaria os pés de Jesus? Todo mundo diria: claro, eu quero lavar os pés de Jesus. Agora, se a gente fala assim: você lavaria os pés do seu irmão, da pessoa que está do seu lado? Aí você: será que eu lavaria? Eu lembro quando eu andava assim com os outros jovens da igreja de tênis, aí eu parava e falava assim: amarra o meu cadastro aí, por favor. Ninguém queria amarrar meu cadastro, né? Porque é uma coisa que o pessoal acha humilhante fazer isso. Então, o serviço é uma coisa que nos leva à humilhação. E é uma coisa que ninguém gosta. Ninguém, assim, naturalmente gosta de servir os outros, de estar ao serviço dos outros. Então, ao falar desse assunto, a gente tem que pensar que no Evangelho, no Reino de Deus, o Senhor Jesus fala muito sobre a ordem de importância das coisas. Porque nesse mundo, quem é importante? Importante é aquele que é chefe, é aquele que tem várias pessoas subordinadas. Para Jesus, o maior é aquele que serve os outros, não é aquele que é servido. O texto que eu coloquei no boletim de Marcos, Jesus falou: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Todo mundo gosta de ser servido. Todos nós gostamos de ser servidos. Agora, Jesus vai mudar a ordem de importância. O maior não é o que é servido, mas é o que serve.
E aí essa palavra servo, tem duas palavras servos no grego, né? É diáconos, que é o que serve, e doulos, que é o escravo. Na maioria das vezes a palavra usada é doulos, que é mais baixo do que o diácono, é o escravo. O apóstolo Paulo se referia a si mesmo como doulos, o escravo de todos, o escravo de Cristo, que é aquele que está abaixo, que não tem direito, que não tem recompensa, que não tem opinião, é o escravo. Se a gente pergunta assim, quem quer ser escravo? Ninguém, né? Quem quer servir? Ninguém. Todo mundo quer ser servido. Agora Jesus vai mudar a ordem de importância. No reino de Deus é diferente. No reino de Deus é diferente. No mundo, todo mundo quer estar por cima. No reino de Deus é diferente a coisa. E daí esse texto de Jó ele vai mostrar. Terminou de ser, ele colocou a toalha, pegou. Quem fazia isso? Eram os escravos. Você chegava na casa de alguém, o escravo vinha e lavava os pés do convidado. Porque andava naquela terra de poeira, era um ato de cortesia, era um ato natural. O escravo vinha e lavava os pés. Agora Jesus chega lá, pega a toalha, a bacia e começa a lavar os pés um dos outros. É um negócio tão diferente que Pedro se assusta. Não, meu pé você não vai lavar não. Que é isso? O Senhor lavando meu pé? Jesus falou, Pedro, deixa eu lavar seu pé, senão você não tem parte comigo. Não, então lava logo minha cabeça. Não, Pedro, você já tomou banho. É só os pés. Aí ele lava, senta e fala, olha, vocês viram o que eu fiz? Vocês me chamam de Senhor e Mestre. Eu sou o Senhor e Mestre. Mas eu vos dei o exemplo. Assim como eu fiz com vocês, façam uns com os outros. Sirvam uns aos outros. Façam assim, sirvam um ao outro. O pé era a coisa mais humilhante. É o serviço humilhante. Servir um ao outro. Então, a perspectiva de Jesus, ele muda, ele inverte. Quem é que tem importância no reino de Deus? Quem é que faz diferença? Quem é que é o maior? É aquele que serve, não é o que é servido. Quando a gente vai comer numa pizzaria, num restaurante, você senta lá, o que você quer? Ser servido. Você está pagando para ser servido, não é verdade? A gente paga para que os outros nos sirvam, para que a gente se sinta bem, a gente quer ser bem servido, bem tratado. Se não paga, não trata bem, você fala, não vou também dar os 10% do garçom, fui muito mal servido, foi muito mal tratado. O Evangelho nos chama para uma prática, uma atitude interior de serviço, de fazer isso com amor, porque foi isso que Jesus nos mandou. Uma das questões que ele coloca aí é que a palavra nos fala muito de humildade. Só que a humildade é aquela virtude que se você buscar ser humilde, você já deixou de ser humilde. Né? Eu quero ser humilde, eu me esforço para ser humilde. Olha como eu sou humilde, né? Eu me orgulho da minha humildade. Então, se a pessoa tem uma noção que ela é humilde, quer dizer, significa que ela não é. Então, como é que a gente alcança a humildade? Como é que a gente alcança? Através do serviço. O serviço nos humilha. No sentido da humildade. Servir vai crucificar a nossa carne, que é egoísta, orgulhosa e prepotente. Servir faz com que aquele nosso ego inflado seja crucificado. Servir o outro, servir o irmão, servir o próximo, faz com que aquele nosso ego tirânico baixe a bola dele e fala assim, ao fazer isso, a gente está controlando, mortificando, crucificando o nosso ego distônico, né? O nosso ego maníaco, aquele nosso ego que gosta de estar acima dos outros. Ao servir alguém com coração, aos poucos a nossa carne vai sendo mortificada, fazendo essas coisas, fazendo o bem, fazendo o serviço, ajudando alguém, fazendo de coração,
nós estamos crucificando a nossa carne. Agora, tem um tipo de serviço, e o nosso autor aí fala que é o serviço que o Senhor Jesus é contra, é o serviço farisaico. O serviço farisaico é aquele que faz as coisas buscando a aparência, é aquele que escolhe a quem servir. O serviço farisaico é aquele que a pessoa, eu vou servir o outro ali, porque depois ele pode me recompensar. É igual Jesus falou assim, não convide para almoçar na sua casa o rico, porque você vai na casa, você convida ele para depois ele te convidar para ir na casa dele. Convide o pobre, que nunca vai te chamar para comer na casa dele. Quer dizer, você serve às vezes com interesse. O serviço farisaico é aquele serviço interesseiro. É aquele serviço que você procura a quem você vai servir. Aquilo que você serve para o status, para a aparência, para todo mundo dizer, olha que pessoa boa. Esse é o serviço farisaico. Os fariseus serviam assim. Eles gostavam de orar em pé nas praças, eles gostavam dos primeiros lugares, eles gostavam de ser chamados de santos e piedosos pelos homens. Isso é um serviço farisaico, é um serviço da aparência. É o serviço que a pessoa faz planejado. Ah, eu vou fazer isso porque isso dá status, né? Isso chama atenção. Isso, meu nome vai ser colocado lá no alto. Isso é o serviço farisaico. A história que o Ronaldo Lidório conta numa pregação dele, ele foi pregar numa igreja, no aniversário da igreja, aí tinha uma festa grande, aí no dia, no culto lá, o pastor vai agradecer as pessoas que ajudaram, e por uma infelicidade o pastor esqueceu logo da irmã que fez o bolo, e o Ronaldo Lidório estava sentado do lado da irmã, a irmã não sabia, né? Aí na hora que o pastor esqueceu o nome dela, ela falou assim, ano que vem não vai ter bolo, hein, pastor? Que o pastor não lembrou o nome dela, não falou o nome dela, então ano que vem não vai ter bolo. Então isso é mais ou menos o serviço farisaico, o serviço que às vezes a gente faz, que a gente está buscando o reconhecimento, buscando o aplauso, buscando elogio, buscando aparência. Os fariseus faziam muito isso. A maioria das vezes a gente faz assim, na maioria das vezes a gente serve querendo a recompensa, o elogio, querendo pelo menos a gratidão da pessoa. E quando alguém não agradece, a gente fica cheio de raiva. A gente fala assim, olha que pessoa mal agradecida, nunca mais eu vou ajudar. Não é? É porque a nossa intenção é essa. É duro o evangelho, irmãos. É duro o que Jesus falou. O que Jesus falou é duro, é um contraste com a nossa natureza. Então, para a gente servir desinteressadamente, incondicionalmente, servir por amor, servir sem esperar recompensa, elogio, nem sequer gratidão, Jesus falou. A gente quer que o outro pelo menos seja grato. Agradeço o que eu fiz para você, ô seu mal agradecido. E a pessoa não agradece, e a gente se enche de raiva. Nunca mais eu ajudo também. Né? A gente não fala assim? Nunca mais eu faço isso pelo outro. Não sabe nem dizer muito obrigado. Então, é duro essa disciplina aqui. É muito duro para a gente. É muito difícil. Alguns dias assim, é quase impossível. Se a gente pegar o Evangelho na radicalidade do que Jesus falou, só o Espírito Santo que nos ajuda a servir. Porque a nossa natureza não gosta disso. Nossa natureza não gosta de se dedicar, se entregar, fazer por amor e tudo, e tudo, e tudo. E a pessoa não reconhecer, ninguém reconhecer. Ninguém falar nada. É duro. Mas é o que Jesus falou, sirva o outro. Então o serviço farisaico é assim, aparência, é aquele serviço interesseiro, é aquele serviço que você faz buscando a promoção, buscando isso, buscando a recompensa, buscando... Só que o serviço que Jesus falou não é esse, não é assim, é diferente. É um serviço voluntário, integral, amoroso, incondicional, que você faz para o Senhor. É um serviço que você não tem que escolher a quem servir. A quem servir. Sirva a todos, sirva sem segundas intenções, sirva de coração, sirva sem esperar retorno, sirva para valer. Faça isso, faça isso. Sirva o outro. É assim que eu orientei que vocês façam. Então, não é o serviço farisaico. Não é um serviço interior. Tem uma música do Titãs, é uma música antiga,
que ele fala mais ou menos assim, da pessoa que serve, pessoa caridosa, piedosa, que por fora é generosidade, bondade, por fora ela faz tudo para servir, mas por dentro, na música o cara fala isso, por dentro é raiva, inveja, por dentro é interesse. Então a música de Roger, eu fiquei ouvindo a música pensando assim, ele percebeu isso, quando o religioso faz a coisa apenas para fora, interiormente vai ficando cheio de amargura. Quanta gente amargurada eu conheço. Quantos pastores que já estão idosos, amargurados. Eu conheço alguns. Porque a igreja não o reconheceu. Pode ser. Somos humanos, deveria. Muitos foram vítimas de injustiça, mas no fundo o coração dele estava querendo a recompensa humana ou a glória de Deus. É duro esse negócio, você servir e você não receber a recompensa e você não ficar amargurado. Quanta gente que sai da igreja porque serviu a igreja e não recebeu a recompensa, e aí a pessoa fica amargurada. Ah, mas ninguém me valoriza, ninguém me elogia, ninguém vai, porque o coração estava na recompensa humana. E o evangelho de Jesus é duro. Então, o evangelho é duro, o evangelho é a coisa mais difícil do mundo. O que a mão esquerda faz, a direita não fique sabendo. Isso é o que Jesus falou. Você faz para Deus, você faz em secreto. Quando 3 coisas em secreto, oração, jejum e esmola, doação. Se você doa, ninguém fique sabendo. Faça em secreto. Seu pai que vem em secreto te recompensará. Agora, quando a gente faz uma coisa por outra, a gente fica doido para contar para todo mundo. Essa é a natureza humana. Se a gente faz uma bondade, não, todo mundo tem que saber isso que eu fiz. A natureza humana é assim. Agora, o serviço que Jesus nos mandou fazer é diferente. Então, não é fácil. E outra coisa, se a gente vive assim, ou a gente vai ficar orgulhoso, ou vai ficar amargurado. Porque a gente não recebeu o que a gente esperava receber. O outro não falou, ninguém falou. Então a pessoa fica amargurada, porque olha, não me recompensaram, não me elogiaram, porque não fez para o Senhor, o coração não estava em Deus. Então o serviço que Jesus nos chama é para nos humilhar, para nos fazer ficar mais humildes, né? Baixar a bola, ser mais simples e fazer isso. Então eu quero, o autor da lição, ele sugere alguns tipos de serviço. Eu vou apontar aqui, mas antes disso eu quero... Ele não fala uma coisa? O serviço na profissão. Eu quero falar sobre esse assunto aqui. Porque a gente fala de servir, como serviço na igreja, servir o necessitado. Mas uma coisa que a gente precisa saber é assim, no trabalho, na profissão, naquilo que a gente faz, a gente tem que servir também. Servir como para o Senhor. Não apenas por causa do salário, por causa do patrão, mas servir, voluntariamente servir, como Paulo diz isso, vocês que são servos, façam para o seu patrão como para o Senhor, como para o Senhor. Desenvolvam um trabalho, no seu trabalho, uma maneira de agir, como se você estivesse fazendo para o Senhor, como de fato é. Então é duro você às vezes ir em determinados lugares e você vê que talvez os piores profissionais sejam os crentes. Eu conheci alguém que falou assim, olha, eu trabalho com mais outras 3, e elas são as que mais dão trabalho, mais não faz o serviço, mais chega atrasada, mais isso e aquilo, e é péssimo testemunho. E às vezes alguns até mentem para dizer que vai para a igreja, né? E a pessoa fala, então ela é uma péssima profissional, e ainda usa o nome da igreja. Então o serviço tem que ser na nossa profissão, no seu trabalho, naquilo que a pessoa faz, ela tem que fazer como para o Senhor, como para o Senhor. Então, eu dei uma vez eu falei ali no grupo que o Marcelo estava montando, 3 fatores que são importantes na profissão nossa, que é o fator espiritual, o fator da ética e o fator da excelência. Se o cristão, ele tem que levar isso muito a sério,
em todo o seu trabalho. É o fator espiritual, o fator ético e o fator da excelência. Isso que eu estou fazendo é uma coisa espiritual, é de Deus, é do Espírito. O que eu estou fazendo é honesto, é ético, é justo, é certo. Eu estou andando dentro da lei, eu estou fazendo coisa errada. E o que eu estou fazendo é o melhor que eu posso fazer? É excelente? Ou eu estou fazendo um serviço meia boca? Eu estou fazendo um negócio de qualquer jeito? Eu estou fazendo empurrando com a barriga? O cristão tinha que levar esses três aqui, ó. No seu trabalho, isso tem que estar presente. O fator diferencial do crente é o fator espiritual. Porque nós temos o Espírito Santo. O nosso ambiente de trabalho tem que ser um ambiente de espiritualidade, não da carnalidade. Tem que ser um local espiritual, porque eu estou aqui. Se eu estou aqui, o Espírito está comigo. Quando Paulo escreveu aquela carta lá, diz assim: os santos da casa de César vos saúdam. Paulo estava preso, e na prisão ele santificou a cadeia e converteu os soldados. E ele diz: agora na casa do imperador tem santo, porque eu estou aqui. Porque não é o lugar que faz a pessoa, é a pessoa que faz o lugar. Porque tem gente que diz assim: não, aquele lugar que eu trabalho é um lugar carregado. Então é porque você está carregado. Está carregado de capeta, de encosto, né? Porque você está carregado. Porque se você é cheio do Espírito Santo, aquele lugar é carregado do Espírito Santo. Aquele lugar é carregado da bênção, da paz, da alegria, do amor, porque é o aspecto espiritual. Se a gente tem um Espírito, onde o Espírito chega, a luz vai chegar naquele lugar. Você pode estar tudo apagado aqui, se acende um fósforo, a luz já brilha. Então, onde a luz chega, as trevas vão embora. Então, o ambiente, o meio, a maneira tem que ser afetado, porque ali tem alguém espiritual, alguém cheio do Espírito, alguém cheio da presença e do poder. O aspecto ético, isso que eu estou fazendo, o meu trabalho é justo, o meu trabalho é certo, eu estou mentindo, eu estou enganando, eu estou sendo desonesto, eu estou fazendo alguma coisa errada, isso que eu estou fazendo é contrário à vontade de Deus? Deus aprova esse meu serviço? Isso é ético? E por último, excelência. Isso que eu estou fazendo é o melhor que eu posso fazer? Eu estou me empenhando, eu estou fazendo com todo o meu esforço, com todo o potencial que Deus me deu, ou eu estou fazendo um serviço de qualquer jeito? Eu estou empurrando com a barriga para dar logo a hora de ir embora? Eu estou me dedicando aqui, usando o meu talento, meu dom, para fazer o melhor, não para o meu patrão, mas para o meu Deus a quem eu sirvo, que me deu um potencial para fazer isso. Então, esses fatores aqui deviam determinar a conduta profissional das pessoas. Agora, eu pergunto para vocês, quantos lugares que a gente vai que você percebe assim, que não é bem assim o negócio? Não é? Você vai... Um dia eu levei a Maitê no médico, aí o médico nem olha para você. Custa o cara olhar, ser simpático e bem educado? Será que por ser médico ele acha que ele tem que ser mal educado, estúpido e grosso? Não é? E às vezes você vai descobrir que é crente. Não é? Então, será que ele não sabe que ele está fazendo um serviço a Deus? Você vai em certos lugares, certas repartições públicas e você vai em algumas lojas, comércios, e a pessoa que lhe atende de má vontade, mal-humorada. Não é? Será que ela não percebe que ela devia estar fazendo isso aqui? Ou, pelo menos, se esforçando para fazer assim? Em vários lugares, porque a pessoa está fazendo de má vontade, obrigada. E aí eu penso, o que os crentes não fazem diferença no seu local de trabalho? No boletim eu pus um texto do Hernandes aí sobre Neemias. Neemias era um profissional, ele era o copeiro do rei, ele não era sacerdote, ele não era levita,
Ele era um profissional. Um profissional que resolveu fazer diferença na cidade. E como profissional ele incentivou o povo, ele ajudou o povo, ele trabalhou com o povo e o negócio cresceu. Ele era um profissional, a profissão dele não era ser sacerdote nem levita, ele era um leigo, como a gente fala. Mas como leigo, ele fez uma transformação profunda, porque ele fez para o reino de Deus. Então, como o índice disso daqui às vezes está lá embaixo. No ambiente de trabalho, às vezes o crente, o cristão, ele engana, ele mente, ele faz trapaça, ele passa a perna no outro, como ele faz a coisa de qualquer jeito, como ele também não tem vontade de trabalhar, sai antes da hora. Por quê? Não leva a sério. O serviço era a nossa profissão. Era a nossa profissão que Deus nos chamou para glorificá-lo. Porque para Deus cada um tem uma vocação. Tem a vocação pastoral e todo trabalho é uma vocação, é um serviço. E o trabalho em si é ser cooperador com Deus. Como é o trabalho de Deus? O trabalho de Deus é colocar ordem no caos do universo. Ele criou o universo e colocou ordem. O nosso trabalho é cooperar com Deus para colocar ordem nesse mundo caótico. Então todo trabalho é um trabalho digno e um trabalho para ser um serviço de Deus nesse mundo. Para servir o outro, para abençoar o outro, para levar o outro. Então você chega num lugar e quando a pessoa lhe trata com alegria, com bondade, quando você é bem recebido, quando o serviço é feito. Eu falei aqui, por que a maioria das oficinas, esses serviços de conserto, a pessoa fala que entrega num dia e nunca entrega no dia? Por quê? É um mistério. Por que eles conseguem? Por que faz isso? Por que não fala assim, olha, vai demorar tantos dias e tal dia você pode vir pegar? É a ética. É a ética. O cara falou, cumpriu. Agora, não, fica enrolando, né? Enrolando. Tinha lá, você coloca o carro na oficina lá, você tinha que ir lá toda hora para o cara lembrar de fazer o serviço. Se você deixasse, ele levava 5, 6 dias sem fazer. Por que não faz disso diferencial? Qual é o diferencial daquela oficina? É que quando ele fala, ele cumpre. Né? Quando ele promete, ele realiza. E outros serviços mais. Então, no trabalho, na profissão, a gente deveria fazer diferença nesse mundo. Diferença. Tem um livro que vendeu bastante, está vendendo bastante ainda hoje, chama O Monge e o Executivo. É um profissional da Igreja Batista, que deu palestras e escreveu um livro. E ele pegou os princípios de Jesus e colocou no mundo corporativo. Aí ele falou, para liderar hoje você tem que servir. A liderança serviu. Então esse livro vendeu milhões, tem dado palestras, porque ele colocou princípios. Ele falou, o líder, ele tem que dar o exemplo e tem que servir a todos. Então muitas empresas têm tentado implantar esse modelo. Não o gerente que fica lá distante, mas o que vai lá junto, que está servindo, que dá o exemplo do serviço. Então as empresas estão percebendo isso, eles precisam mudar. Há empresas no mundo que eles já têm uma preocupação sobre a espiritualidade no local de trabalho. Grandes empresas que eles percebem que se os funcionários tiverem um ambiente harmônico, um ambiente da presença e da paz de Deus, eles vão render mais. Então muitas empresas, algumas empresas no mundo, já têm investido nisso daí. Em São Paulo, o pastor Ed René criou o Fórum Cristão de Profissionais. E ele tem uma empresa de consultoria e assessoria a empresas para levar a espiritualidade para as empresas. E frequentemente ele tem sido convidado para ministrar, para falar em locais de trabalho, para dar assessoria. Aqui a minha empresa é uma briga, as coisas não andam, né? Ele foi levar lá num ambiente lá, o gerente aqui é uma brigaiada, todo mundo tem ódio nesse local. Aí ele chegou lá e chamou o gerente e falou, descobri qual é o problema. O problema é você. Ele falou para o gerente, você é que é o problema aqui desse ambiente. E aí falou para o cara, o que estava errado na empresa. Então, ele criou isso e outros pastores têm feito isso.
né? Ele disse que uma vez foi numa convenção de vendedores de peça, milhares de pessoas, ele foi dar uma palavra, mas antes da palavra dele, veio um senhor, um dos maiores vendedores lá, já idosos, e falou assim: olha, quando você for vender peça, lembre disso, que você está vendendo peça para um pai de família que sonhou a vida toda ter aquele carro e coloca os filhos dele dentro daquele carro. Então, quando vender a peça, pense nisso. Você está vendendo uma peça para realizar um sonho de uma pessoa, de um pai de família, de uma família. Então faça isso com muita dedicação, amor e com muita honestidade. Aquele vendedor falou. O Ed René ficou admirado com a palestra que aquele vendedor deu para os outros, chamando eles a ética, a honestidade, a seriedade no serviço, fazer a coisa sabendo o que está fazendo. Porque ele falou, você pode causar um acidente numa família, você pode gerar um problema, você pode gerar uma morte se você fizer o seu serviço de maneira desleixada. Então saiba tudo o que você está vendendo e venda com propriedade e seriedade. Que negócio fantástico. Se os profissionais cristãos fizessem diferença no seu ambiente de trabalho, se os atendentes, se os vendedores cristãos fizessem isso. Aquele filme A Virada fala disso, né? Como o cara dono de uma vendedora de carros, ele era desonesto, ele cobrava mais dos outros, e quando Deus mudou a vida dele, ele levou aquela decisão para a empresa dele. E começou a mudar a empresa, e começou a mudar os valores, e por causa daquele diferencial, a empresa dele começou a vender mais, que as pessoas confiavam nele. Quando você tem um profissional que você confia, você fala, eu pago até mais, mas eu confio nesse cara. Eu confio no que ele diz, eu posso confiar. Então, isso daqui, a gente precisa levar isso muito a sério, né? Muito a sério. E a excelência, né? Eu posso fazer melhor? Eu estou fazendo de qualquer jeito, eu posso fazer melhor. Eu sempre penso assim, logo quando eu comecei o ministério, em dias assim chuvosos, difíceis, né? Eu sempre penso assim, hoje vai pouca gente na igreja, eu vou falar de qualquer jeito, né? Mandar o povo embora, vai pouca gente mesmo, todo mundo querendo ir embora. Esse é um pensamento humano. Aí eu venho um pensamento do Espírito, fala, não, pode ter 1 ou 10 ou 100, ele veio, e você tem que fazer o melhor e ensinar o melhor por aquele que veio. Porque ele veio, e ainda mais se estiver chuvoso, tempo frio, aí que ele tem que ser mais valorizado, porque pelo menos ele veio, né? Que enfrentou dificuldades. Aquele pastor que saiu da casa dele, foi lá para o sítio para estar culto na congregação, chegou lá, um amigo meu que foi junto com o seminarista, chegou lá, foi uma pessoa. Aí o seminarista falou assim, ó, vamos orar, pastor, vamos embora logo, que hoje faz uma oração. Aí ele falou, não, nós viemos prestar um culto a Deus, nós vamos prestar um culto a Deus. Aí cantou os hinos, fez a oração, a leitura, fez a pregação só para os dois, que nós viemos prestar culto, independente do número de pessoas. Fez aquilo o quê? Com excelência, para Deus. Para Deus. Às vezes a gente faz a coisa assim, não, vamos empurrar, vamos fazer. Mas está fazendo para a glória de Deus. O nosso culto é para aquele que está analisando, que está recebendo. Então isso aqui faz toda a diferença na nossa vida. E agora eu vou sugerir, de acordo com o nosso autor aí, o Richard Foster, alguns tipos de serviço que a gente tem que levar a sério, né? Ele vai dar algumas dicas de alguns tipos de serviço que às vezes a gente não leva a sério e a gente deveria fazer. Algumas coisas que a gente deveria fazer. Primeiro, que ele vai apontar, além de tudo isso que eu falei, é o serviço anônimo. Anônimo. Toda vez que a gente quer aparecer, né? A gente quer que o nosso nome apareça. Agora, Jesus falou isso que eu já acabei de dizer, fazer em secreto. Que o seu nome não tenha proeminência, que você não fique lá, né? Que você passe incógnita.
É que você quer aparecer? O Billy Graham, num dos livros dele, sobre o Espírito Santo, ele dizia o seguinte: olha, no reino de Deus, muita gente simples vai preceder os pastores e os evangelistas, porque esses ficam lá no topo, eles recebem a glória, eles recebem a recompensa, eles ficam na frente, eles recebem a recompensa dos homens. Agora, muita gente que serviu anonimamente, sem ninguém ver, esse no reino de Deus vai preceder os famosos, porque eles fizeram sem receber glória nem recompensa. E ele conta no livro dele que ele tinha um tio que era muito simples, quase nem sabia ler, mas diz que o tio dele quase todo sábado ia no terreno da igreja, carpir o terreno da igreja, limpar o terreno da igreja, e falava assim: ó, filho, eu só sei fazer isso, mas eu faço isso com muito amor. Aí o Billy Graham fala no livro dele: e com certeza o meu tio vai passar na minha frente no reino do céu, porque eu sou famoso, eu sou uma estrela, né? Eu uma estrela. Então tem muitos pastores são às vezes famosos, os nomes aparecem, recebem a recompensa, o elogio, e muita gente que ninguém nunca nem ouviu falar, está indo alimentar os famintos, os pobres, evangelizando, cuidando de doentes, cuidando de idosos, de órfãos, ajudando o necessitado, e ninguém fica sabendo. Quando eu era seminarista lá em Londrina, uma senhora de uma igreja grande, a primeira IPI, de 2.000 pessoas, a senhora descobriu que era seminarista. Aí ela falou assim: você sabe pregar? Eu falei: eu sei, eu dou umas... Ela falou: então você não quer fazer um trabalho? Eu falei: vamos, domingo à tarde. Aí ela ia, pegava o carro dela, me pegava e me levava para um abrigo, aquele abrigo que fica aquelas pessoas de passagem, pessoas que não tinham onde dormir. Aí ela levava roupas, levava bíblias, reunia todo mundo lá no salão. Eu lembro até hoje, né, que tem lá o salão, e do lado do salão tinha uma imagem desse tamanho, assim, da Nossa Senhora Aparecida. Eu pregava do lado dela, eu pregando aqui, ela do meu lado, assim, né? Bem desse tamanho assim. E o povo reunido lá. E aí o pessoal abria a mão, eu chegava e pregava. E aí no começo eu falava ali de Jesus, do amor de Deus. E aí ela vinha e falava assim: quem quer aceitar Jesus? Todo mundo levantava a mão, todo mundo queria. Ora, e todo mundo orava. Aí na outra semana, já tinha outras pessoas, porque era o abrigo temporário. E ninguém na igreja ficava sabendo disso. Às vezes, algumas vezes terminava ali, ela chegava assim: vamos no asilo de idosos? Aí ela me levava lá no asilo. Aí ela visitava os asilos lá, as pessoas. E eu fico pensando, aquela senhora, ela não tinha nenhum cargo na igreja, nenhum ministério. Ela era uma pessoa até que não parecia assim muito crente, que ela gostava de pintar, cheia de vaidade. Você olha assim, vai, essa pessoa é fútil, né? Essa pessoa aí não tem esses cuidados com os pobres. Era uma pessoa toda pintada, toda assim, mas fazia isso todo domingo à tarde. A mulher fazia isso. E fazia com grande amor, sem o nome dela aparecer, sem ninguém falar nada, ela simplesmente ia e fazia. Simplesmente ia e fazia. Então, às vezes, a gente vê muito assim os nomes, os que aparecem, os cargos, e Deus está muito mais interessado nos anônimos, né? Os anônimos, os que fazem o serviço, que vão nas prisões, nos hospitais, que vão em lugares que às vezes os outros não vão. Então, o serviço anônimo. Você quer falar? A imagem ficou quietinha lá, não fez nada lá no canto dela, né? Segundo serviço de pequenas coisas. Às vezes a gente pensa que Deus só se agrada das grandes coisas que a gente faz. E esquece que Deus é o Deus das pequenas coisas. Aquelas pequenas tarefas, aquelas pequenas coisas que às vezes alguém acha que, isso aí não importa. Mas são as pequenas coisas que fazem grandes diferenças, né? São coisas mínimas que a gente pode fazer, que às vezes não é um grande trabalho, não custa nada, mas para quem recebeu,
é uma coisa importante. Então, se a gente pensar assim, eu quero fazer um grande ministério, começa pequenas coisas. Às vezes eu já ouvi muito gente falar assim, Deus tem grandes coisas para você, pastor, né? Você gosta de coisas grandes, né? Grandes, grandes, grandes. Mas não faz as pequenas coisas. Pregadores gostam de grande multidão, mas não gostam da pessoa, do ser humano. Né? Tem gosta da massa, né? Tem pastores que gostam da multidão, mas ele não tem tempo para conversar com uma pessoa. Né? Com uma pessoa. Você tem que... Deus ama o indivíduo, a pessoa. E o grande começa com o pequeno. É no pequeno, no dia a dia, no serviço das coisas pequenas que Deus nos treina para as grandes. Quem é fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Sobre o muito te colocarei. A gente quer já partir para grandes. Faça pequenas coisas. É no dia a dia, nas coisas mínimas que o seu caráter, a sua carne, o seu temperamento é provado por Deus. As pequenas coisas, servir alguém, ajudar alguém, né? Dar carona para alguém, levar alguém no hospital, fazer pequenas coisas. Dar 1 litro de leite, ajudar o necessitado, pequenas coisas. Dobrar o boletim, fazer pequenas coisas. Seja fiel no pequeno. Faça isso com fidelidade. Eu já vi muito, não, isso é coisa muito pequena, eu quero coisa grande. Eu quero coisa que aparece, essa que é a verdade, né? Nós vivemos no tempo da celebridade, todo mundo que aparecer, até na igreja, é a celebridade gospel, né? E isso é um problema. Tem fã-clube de cantor gospel, fã-clube, tem fã-clube disso, fã-clube do cantor, da cantora, do pastor. Fã-clube, gente, que fã é do diabo esse negócio de fã. Ninguém é fã de ninguém. Eu sou fã daquela. Que fã o quê? Negócio de fã, ninguém é fã de ninguém, não. Essa palavra de fã, o outro é meu ídolo, meu ídolo gospel, aquele pastor é meu ídolo. Né? Faz uma estátuazinha dele que começa a adorar, do cantor, da cantora. Você vai em shows gospel, a moçada fica gritando o nome, aplaudindo, a mulherada gritando. Eu já fui em um. Que o cantor gospel chegou e falou, gente, para com isso. Eu sou casado, eu sou um servo de Deus. A mulherada gritando, as moçadas cantando o nome dele. O cara teve que dar uma bronca. Tem uns que estão querendo pegar. Tem cantor gospel que eles cobram 20 mil por show, 30 mil por show. E tem gente que paga. Esse que é o problema. Aí ele chega lá, gente, eu vim aqui adorar a Deus. Eu só adoro com 20 mil no bolso. Outros que chegam lá, olham para a quantidade e o público está falando, não vou cantar, vou embora. Há vários deles. Deles que a gente ouve, os CDs. Mas o povo faz uma idolatria, uma adoração. Grandes coisas. Grandes coisas. Então, culpa da igreja que venera, que paga. Um dia o pastor falou, você é idiota se pagar isso, rapaz, não faça isso. Já queria 20 mil, queria hotel 5 estrelas, queria igual aquelas frescuras que o Bon Jovi, aquelas coisas, eu quero uma suíte daquelas. Tem gente que paga, porque virou o show. Todo mundo quer aparecer, todo mundo quer isso. E aí os meninos entram, eu quero ser igual ele. O seminarista entra no seminário, eu quero ser igual aquele pastor famoso e rico. Já tem agenciador de pastor. Fala assim, eu vou agenciar a sua carreira. Já tem. Ele agencia. E fala assim, eu vou te projetar. Daqui a pouco tempo você vai se projetar. No meio pentecostal, que a gente acha que é o meio crentão, no meio pentecostal o que tem disso não é brincadeira. Aquele congresso missionário Gideões da última hora, tem lá milhares. Os caras pagam para sentar atrás do pregador. Porque sentou atrás é status. Se dizer uma palavra, falar uma palavra lá, ele já vende 1000 CDs, 1000 CDs de pregação. Então há uma briga, há uma compra para aparecer, para vender CD, DVD. E nesses cultos aí os cantores pagam para cantar. Porque se cantar lá, é 5.000 CDs, a produção aí, a fama,
se espalha. Do mesmo jeito. Então, é uma indústria, um show, um consumismo, e a gente vai entrando. Todo mundo atrás das grandes coisas. Das grandes coisas. Mas visitar o doente lá no hospital, ninguém quer, né? Ajudar o idoso lá, ninguém quer. Servir o necessitado, ninguém quer. Mas todo mundo quer a glória das grandes coisas. Outro serviço que ele fala é o serviço que ele chama de proteger a reputação alheia. Isso aqui eu estou seguindo o livro nessa sequência aqui. Proteger a reputação alheia. É o serviço de você usar sua boca, sua língua, para proteger, para não gerar difamação. De você ouvir alguma coisa de alguém, em vez de você aumentar, você corroborar, você obstruir aquilo e falar assim, não, fulano de tal não é assim, vamos falar coisas boas sobre ele. Coisas boas sobre eles. Deixa eu dar uma regra aqui para você uma regra pessoal minha, sobre essa coisa de falar de alguém. Toda vez que você for falar o nome de outra pessoa, seja para quem for, quando você falar o nome dela, você pensa o seguinte, isso que eu estou falando dela, eu posso falar pessoalmente olhando nos olhos da pessoa? Eu uso isso para a minha vida. Quando eu estou conversando com quem quer que seja, se eu vou mencionar o nome de uma pessoa, eu penso assim, isso que eu vou falar dela, eu posso falar olhando nos olhos dela? Porque se eu posso falar, eu posso falar. Agora, se eu não posso falar, eu não vou falar. Porque isso é fofoca, é difamação. É difamação. Quando eu estou pregando, se porventura algum assunto que eu esteja abordando remete a alguma pessoa, algum caso, eu penso, isso que eu estou falando, eu posso falar olhando nos olhos da pessoa, para não dizer que eu estou mandando recado e estou me escondendo atrás do púlpito para mandar recado para alguém? Então, antes de pensar nisso, isso daqui eu posso conversar com ela francamente, sinceramente e abertamente. Então, essa é a lição. Então, aí você evita problemas. Se você fala assim, eu falei de você, mas o que eu falei para ele, eu falo para você, com sinceridade. Porque você até sabe isso que eu estou falando. Eu estou falando abertamente. É uma coisa pública. Agora, se você menciona o nome de alguém, e aquilo ali você não pode falar diretamente com a pessoa, então não é bom que você fale. Então não é bom que você fale. Toda vez que você violar essa regra, gera problema. Então, proteja a reputação do outro, aquilo que a pessoa está falando. Pare ali. Normalmente quando a gente ouve, a gente fala assim, eu já ouvi isso, já ouvi mais ainda. Aí, ao invés da gente proteger, a gente piora a reputação da pessoa. Né? Então, pode citar. Muito bem, muito bem. Então, proteger, servir protegendo o outro. Quarto, o serviço de ser servido. Você vê, Pedro não quis ser servido, por causa do orgulho dele. Às vezes a pessoa é orgulhosa e não quer ser servido. Fala assim, não, você é mais pobre do que eu, vou aceitar que você pague para mim? A pessoa é orgulhosa, a pessoa não fala assim, não, deixa que eu pago. Deixa eu pagar, eu quero te servir. Eu quero fazer algo por você. Então, às vezes a pessoa nunca pede ajuda. Tem gente que está sofrendo e não pede ajuda por quê? Por causa do orgulho. Gente que quer sempre servir, mas quando está precisando, peça ajuda. Fale que você está precisando, fale que você está necessitando. Deixe o outro te servir. Porque às vezes a gente é tão assim, não, eu não preciso, eu não necessito. Todo mundo tem hora que precisa ser servido, é ou não é? Tem hora que a gente necessita, tem hora que a gente precisa.
Tem hora que a gente precisa pedir ajuda para alguém, falar, por favor, me ajude. Eu estou precisando de ajuda, você pode me ajudar? Às vezes o orgulho não deixa. O que vão pensar de mim? Vão achar que eu sou fraco. Isso também é um serviço. Ser servido, ser ajudado, ser apoiado. É um serviço. Números capítulo 12. Ok. Ok. Cortesia comum. Coisas simples de cortesia. Do dia a dia. É um ato de servir também. Ser cortês. Para dizer a verdade, eu não sou muito bom nesse negócio aqui não. Eu preciso ser educado. A Cláudia fala, seja educada. A Cláudia às vezes fala assim, fale bom dia. Já passou a pessoa. Fala boa tarde. Coisas pequenas, que às vezes a gente não tem esse hábito. Coisas que às vezes a gente tinha que aprender. Falar bom dia, boa tarde. E coisas assim com as outras pessoas, a gente está tão entretido na nossa mente, tão fechado assim na nossa mente, que a gente não percebe o outro. Coisas mínimas. Do dia a dia, dentro de casa, no trabalho, na rua, no trânsito, né? Se bem que o trânsito aqui, você vai atravessar a rua Amanda ali, aí você deixa o pedestre passar. Se você deixar todo mundo passar, você não atravessa. Né? Eu já várias vezes falei, você cortês, passa. Aí na hora que passou um, está vindo o outro. Eu falei, passa. Aí está vindo o outro, eu falei, agora não tem jeito, agora vou ter que ir, porque senão eu não vou passar nunca a rua aqui. Então, senão você nunca atravessa. Então, essa coisa, assim, se isso fosse usado, a vida seria muito melhor. Coisas mínimas, coisas simples. Outro serviço que ele fala é o serviço da hospitalidade. Hospitalidade. Hospedar os outros, receber as pessoas na sua casa, né? Fazer isso com maneira... Eu lembro de um pastor que viajava, pregava bastante assim, e foi pregar numa igreja, e ele foi hospedado numa casa, uma casinha simples, e ele viu que na igreja tinha gente mais rica, a igreja grande, e ele pensou naquela noite, falou, mas tanto lugar que poderia me pôr, me colocar logo nessa casinha aqui, né? Aí foi dormir à noite na cama, era uma cama que ficava nheque, nheque, né? Aí ele falou, Senhor, mas tanto lugar que eu poderia estar. A igreja tem condição de me pôr, nossa, Deus me pôs aqui nesse lugar. Aí ele disse que conseguiu dormir mais ou menos, acordou. Aí quando ele acordou, a família veio. Aí que ele percebeu por que ele estava ali. Porque o amor daquela família, a maneira como eles hospedavam. Ele conta que ali ele se arrependeu, falou assim, eu me perdoe por ter pensado isso. Porque ele ficou numa casa, numa família que hospedava com amor, e acho que a igreja sabia disso, a igreja sabia que aquela família tinha esse dom de deixar o pastor se sentindo bem, acolhido, amado, valorizado. Aí ele falou assim, me perdoe, agora eu sei porque eu fiquei nessa casa, né? Porque o povo era muito acolhedor, muito hospitaleiro. A Bíblia fala muito nisso, né? De hospitalidade, de hospedar, de servir, de ajudar. É uma coisa que hoje não está muito em moda, e a gente tem que aprender às vezes não só da pessoa ficar lá na sua casa, né, mas de tomar um café, de almoçar, de você chamar na sua casa e a pessoa se sentir bem, num ambiente acolhedor. Serviço de ouvir os outros. Ouvir as outras pessoas. A gente quer tanto que falar que a gente não tem tempo para ouvir o que os outros estão querendo falar. Tem gente que só quer desabafar, mas a gente não tem tempo. Não tem tempo. A psicanálise é um ramo da psicologia. Nem todo psicólogo é psicanalista. Mas a psicanálise, a base da psicanálise é a cura pela palavra. Você vai, deita no divã e fala. 1 hora.
Aí termina, o psicanalista fala, pense nisso, nisso e nisso e tchau. E você paga uma grana, né? Psicanálise. Tem outros ramos da psicologia que não é assim. Mas a psicanálise é assim. A psicanálise é aquela que demora 5, 10 anos para ter algum tipo de... Então você vai lá para quê? Para você falar. E alguém que te ouve. E você paga aí R$150 por hora. Tem um psicólogo cristão que escreve muitos livros, um americano, chama Larry Crabb, escreve livros muito bons. Ele diz assim, se os cristãos fossem amigos de verdade e ouvissem uns aos outros, os consultórios de psicologia estão vazios. Os psicólogos existem porque os amigos hoje não têm tempo para ouvir o outro. Ninguém está disposto a parar e ouvir o que o outro tem para dizer, ouvir o seu desabafo. Então a gente vai lá para o profissional, porque os amigos deixaram de ser amigos. Não é verdade isso? Às vezes tem dia que você chega para um amigo assim, alguém fala, tudo bem? A pessoa fala assim, não. Aí você pensa, por que eu perguntei? Não? Porque agora a pessoa vai ter que falar, vai ter que entrar no assunto, saber o porquê que não está tudo bem. Porque às vezes a gente não tem interesse de ouvir o que tem para nos dizer. Então o serviço de ouvir, o serviço de levar a carga dos outros, como diz o apóstolo Paulo, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Levar a carga dos outros, qual é o peso que o irmão está passando, o que eu posso ajudá-lo a carregar esse peso, esse fardo que ele está levando, como é que eu posso ajudá-lo? Então esses são alguns tipos de serviço que a gente poderia praticar, anônimo, pequenas coisas, proteger a reputação, ser servido, cortesia, hospitalidade, ouvir e levar as cargas uns dos outros. Fazendo isso, cumprireis a lei de Cristo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Nós somos mais parecidos com Cristo quando nós servimos. Quando nós servimos com amor e com coração. Assim é a vontade de Deus. Amém?